Boni está aqui com a gente no nosso Uma Cerveja desta semana. Falarmos do seu trabalho solo Experienciar. Música com filosofia é possível? Claro, Boni realiza isso muito bem e todos os detalhes a respeito deste seu trabalho solo, deste projeto que está chamando a atenção na cena Porto Alegre Brasil, para falarmos a respeito dele, das suas influências e muito mais. Então, só vamos começar depois de separar a tua cerveja, porque a nossa está até separada. Uma cerveja com Boni, agora mesmo, após a vinheta. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Pão da Agulha. Como anunciado, nosso amigo Boni, pela primeira vez no nosso canal, meu velho. Seja muito bem-vindo. Como é que tá, querido? Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Prazer em te conhecer. Desde que eu conheci o canal, passei a acompanhar alguns vídeos. Fiquei impressionado com a tua memória, principalmente, e o teu repertório, né, na cena musical, tanto gaúcha quanto brasileira. E temos algumas convergências, o que é bacana, de gostos musicais. É um charme, é um dos charmes, né? Você não tem graça também, né, cara? Tem que ter, né? Então acho que, principalmente isso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da história com a galera. Nós que agradecemos, cara, pela tua presença especialíssima aí, que vão vir muita coisa boa, certamente. A companhia Jack Burton, exatamente, faz parte das várias cervejarias especialíssimas aqui na Birra Libre, na Avenida Nilópolis, bairro Petrópolis, em Porto Alegre, meus amigos, minhas amigas. Você de todo o Brasil que estiver por aqui passeando em Porto Alegre, é uma loucura que você estará cometendo se não passar por aqui na Birra Libre, experienciar nossas cervejarias deliciosíssimas. Fala com o Bruno aqui, você será muitíssimo bem recebido. Novamente, na Avenida Nilópolis, em Porto Alegre. E você, empresário e empresária, saiba mais aqui no nosso e-mail abaixo, comercial, como a sua marca pode ser alavancada, como os seus negócios podem prosperar ainda mais com a força da música e da cultura por meio do Na Ponta da Agulha. Vamos conversar a respeito? Envie um e-mail, também tem o nosso contato aqui no Instagram para saber mais detalhes a respeito. Cara, não tem roteiro, sabe? É papo de bar mesmo, tudo deixa certo. Fluir, vai. Daqui a pouco você está falando qualquer bobagem, vai, tá tudo registrado. Tá certo, faz parte, é isso aí? É, exatamente, cara. Mas, experienciar, estava ouvindo as faixas, eu vou compartilhar contigo uma visão aí, ouvir de ti e por aí vamos aprofundando. Gostamos. É interessante o lado da filosofia estar conectado com a música e vice-versa, a música estar conectada com a filosofia. E experienciar, o teu projeto explora muito estes dois elementos, que às vezes é até um pouco esquecido, tanto no rock e outros gêneros musicais também. E aqui eu vejo uma linha sonora que me remeteu, sabe quem? Dave Metal's Band. Boa. Uma linha pop, mas mesclando ao folk, e com as suas poesias sendo entrelaçadas nos ritmos tocados por você e pela sua banda, nessa linha pop britânica, podemos assim dizer. Perfeito. Cara, como é que foi esse insight de unir esses dois elementos nessa linha sonora? Compartilha com a gente aqui. Perfeito. Então, o Experienciar, ele surge depois de muito tempo de história, de música, né? Eu participei de 10 projetos antes do Experienciar e eu tinha algumas músicas guardadas em casa, então eu decidi que eu ia gravar elas, né? Ia registrar para pelo menos ter na minha prateleira de realizações. Foi quando surgiu a ideia de gravar essas músicas. Em 2021 surgiu a oportunidade num estúdio da região lá, que ele não existe mais até, mas era o Granada Records, né? Era um bom nome. E então surgiu uma promoção pós-pandemia ali, a gente decidiu, vamos gravar. E algumas faixas acabaram sendo compostas depois disso. Qual cidade? Novo Hamburgo. Era em Novo Hamburgo. Para a galera de todo o Brasil que está assistindo, faz parte da região metropolitana, região Porto Alegre. Região metropolitana. Eu sou de Portão, sou natural de Portão, que também fica na região metropolitana de Porto Alegre. Então nós decidimos gravar. Eu falo nós porque, apesar de ser um trabalho solo, eu trago comigo há bastante tempo o Carolos, né, que eu chamo de Carolos, é o Carlos, que está comigo há bastante tempo na estrada, desde 2008, 2009, por ali,
quando nós iniciamos um projeto de músicas não autorais, de músicas, né, de covers, chamado Sub Pop, onde tocamos um monte de lugar. Mas enfim, o Experienciar ele vem dessa coletânea de músicas próprias. Eu juntei elas e vi as que faziam sentido para entrar nesse álbum. E como falei, no meio desse processo eu acabei compondo, por exemplo, o Prelúdio, que é a primeira faixa do álbum, que é Agora, o nome dela é Agora, que traz uma mensagem de presença e tal. E Descobrir também acabou sendo composta nesse meio tempo. E a única música que, isso talvez seja uma curiosidade, a única música que fala a palavra experienciar é a última música, que é Talvez, que é a música mais pesada do álbum, já dando vários spoilers. E por favor, vamos explorar faixa a faixa aqui depois. A ideia de experienciar é exatamente isso, é uma passagem por algumas fases da vida, é uma passagem por experiências, porque eu entendo que nós somos fruto das experiências que nós vivemos desde o momento que a gente nasce, no mínimo, até o momento presente, e responsáveis, né, pelo que a gente faz da vida daqui para frente. Então, acho que o sentido da vida, quando eu pergunto, qual é o sentido da vida, né? O sentido da vida, no meu ponto de vista, é experienciar. O sentido da vida é a vida em si. É viver, é estar presente, é experienciar o que a vida te propõe. Daí surgiu o álbum, Experienciar é o nome dele. Meio contraditório, tu está experienciando esse projeto. Né? Na realidade, a ideia também é essa. Porque quando eu iniciei o processo de gravação, a ideia era só ter a realização, né? Ter as músicas na minha prateleira de realizações e colocar no Spotify para daqui a uns 50 anos virar se não me engano, é o Júlio Verocai, né? Que acabou gravando um disco e foi descoberto na gringa um século depois. Então a minha ideia era mais ou menos essa, deixa ali, se alguém quiser ouvir, ouve, né? Mas acabou que nesse processo de gravação inúmeras coisas aconteceram, inclusive o nascimento do meu filho, Martim, que hoje que hoje tem 1 ano e 5 meses. E então muita coisa mudou na vida. E aquelas músicas que têm a mesma letra, né, de quando eu gravei elas, passaram a me dizer muito mais do que diziam antes. E eu tive então a ideia de fazer um Tiny Desk, né, fazer uma apresentação para uns 20 amigos lá em São Leopoldo, que também é na cidade, na região metropolitana de Porto Alegre, tudo vizinho ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão, Porto Alegre. E então eu fiz um Tiny Desk para umas 20 pessoas, 20 amigos próximos, para mostrar essas músicas prontas já e para falar para eles um pouco desse processo de gravação e do processo de composição mesmo, como eu fiz cada uma delas. E ao final desse evento, algumas pessoas vieram até mim e falaram: Boni, tem coisa aí nessas músicas, tem algo a mais que eu acho que tu pode ir adiante. E algumas delas me trouxeram um insight de um projeto meu, me deram motivação para retomar alguma coisa. Então, foi baseado nisso que eu decidi seguir, com a ideia de divulgar então esse Inicialmente álbum. Foi um pouco meio despretensioso, foi muito feeling, de forma totalmente natural. Perfeito. Sem ambição, sim, assim, grande. Exato, porque eu sou músico, posso dizer que eu sou músico desde quase sempre. A minha mãe fala que com 2 anos eu tirava as panelas para fora do armário e ficava batucando, né? Que massa. E com 11 anos eu fiz o meu primeiro show. Seus pais te influenciaram? Cara, sim e não. Na realidade, eles me incentivaram, eu posso dizer, porque meus pais não têm ligação com a música direta, mas sempre me incentivaram nas minhas vontades, assim, musicais principalmente. Como falei, com 11 anos eu fiz o meu primeiro show sozinho com o violão num evento do SESI, um festival do SESI, e fui o mais jovem daquela edição, foi bacana participar. A minha primeira composição... Muito novo? A minha primeira composição, eu achava que tudo tinha que rimar, né? Então foi muito... É bonitinho olhando hoje, assim, muito engraçado. Então eu tive a minha primeira banda foi uma banda punk aos 14 anos, né? E tudo. Então a história com a música vem aí e as composições foram surgindo. Eu tenho hoje mais de 60 músicas escritas e com o passar do tempo a gente aprende que a gente apresenta as pérolas, né, os diamantes,
e o restante a gente trabalha melhor ou lapida para se transformar em um diamante. Então, essa coletânea foi o que eu achei naquele momento de melhor e que condizia com o que eu queria dizer naquele momento. Esse foi o experienciar. Em que período tu teve esta sacada de que as poesias que você escreve é possível se musicá-las? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Isso veio em 2006, na verdade de 2006 para 2007, quando eu já tinha a banda chamada Eletroharmônicos e o então guitarrista, o Celso, ele falava que as minhas composições abordavam um realismo fantástico. Foi a expressão que ele deu, achei interessante, guardo até hoje essa expressão, que é a forma de escrita que eu trago. Então, o realismo fantástico é a minha forma de ver o mundo, a minha forma de expressar o que eu penso e sinto da vida e o que eu quero passar para as pessoas. E, inclusive, recentemente, entendi que muitas das minhas músicas eu acabava escrevendo para mim mesmo. Eu sempre falava você, né? Mas ouvindo com essa premissa, eu via que eu falava para mim mesmo em muitos momentos. Então, a filosofia, ela entra aí de forma também despretensiosa, porque naquele momento eu não tinha ideia nenhuma de estudar filosofia ou de aprofundar mais nisso. Você é formado na área? Desculpa te cortar. Então, hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em filosofia e autoconhecimento na PUC-RS, um abraço, PUC-RS, e buscando justamente essa questão de me apropriar um pouco mais do conhecimento teórico e formal, né? Porque de maneira informal eu sempre gostei do tema, sempre gostei de filosofia, aquela história, né, de citar filósofos, usar frases, né? Quem nunca usou uma frase numa foto no Orkut, né? A gente, opa, apareceu a barba branca aqui agora de novo. Então, quando a gente ia fazer um texto, botava uma frase, né, da Saramago, uma coisa assim. Então eu sempre gostei bastante, apesar de Saramago não ser o filósofo, né, mas citar ali o Nietzsche e tal. Eu sempre gostei da filosofia e agora decidi então me apropriar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais de maneira teórica e formal através dessa pós-graduação na PUC. Ah, que bacana, cara. Cara, vamos explorando algumas faixas, por exemplo, aqui. A música Entre Furacões, que estava vendo a letra assim, descreve um pouco, dentro da sua visão, conflitos internos do ser humano, né? A música começa numa levada de pop, tem uma linha de bateria lá, que filmou do The Who ali, quebra o ritmo. O baterista Elias do Reação em Cadeia senta a mão ali, dá uma quebrada de ritmo. Como é que foi esta visão de transformar os conflitos do ser humano que todos nós vivemos numa canção? Boa, então realmente o Elias deu a personalidade dele um pouquinho, né, um tiquinho da personalidade dele na música, e em todo o álbum tu consegue identificar isso, tu conhece o Elias e a pegada dele. Eu agradeço imensamente, inclusive a ele, ao Panda também, que é guitarrista hoje da Reação em Cadeia, que foi o produtor do disco no Granada Records. E assim, só um acréscimo, cara, até de verdade, tá bem gravado o disco. Muito obrigado. Obrigado. Tá bem tibrado isso mesmo. A guitarra do Carolos, né, que foi feita também lá no Granada. O Panda gravou a outra guitarra. O baixo foi feito por mim, que eu por muitos anos acabei sendo baixista das bandas por onde eu passei. E a bateria pelo Elias, e os teclados se dividiram entre o Calil e o Marquinhos. Enfim, Entre Furacões, cara, eu compus indo para o trabalho. Eu trabalho há 14 anos na Prefeitura de São Leopoldo. Eu sou concursado lá, sou graduado em Gestão Pública, pós-graduado em Administração Pública. E daí agora estou fazendo a pós-graduação em Filosofia, por causa desses dois bones que existem, né? O bone servidor público, nessa profissão, e o bone músico criativo, né? Que... São dois extremos, ou de repente tu acha que esses dois universos podem de uma forma ou outra agregar hoje eles conversam. Influências, pode se conversarem? Sim, perfeito. Hoje eles conversam bastante, convergem em muitos pontos e divergem em alguns, porque a vida é assim, mas demorou bastante tempo para entender isso também e fazer as pazes com essa parte também, porque desde cedo a gente, né,
quer ser artista, quer tocar, quer, né? Meu maior sonho era tocar. Tem muita gente que fala, queria tocar no Rock in Rio. Meu maior sonho era tocar no Planeta Atlântida, quando eu era piá. E é muito interessante porque com o tempo tu vai tocando em diversos lugares, mas tu tem um outro emprego que te mantém, né, financeiramente e tudo mais. Então hoje sim, essas duas, não posso dizer personalidade, porque senão o pessoal vai achar que eu tenho dupla personalidade, não é isso, mas essas duas áreas da minha vida conversam muito bem e tenho feito as pazes com ela também, é um processo interno. Sim. E voltando ao Entre Furacões, que você perguntou, eu estava indo para o trabalho e vi o trânsito caótico da BR-116, agora em obras, e vi que as pessoas buzinavam uma para as outras e elas tinham pressa, queriam passar e tudo mais, e daí surge o início da música que fala, né, não buzine para o seu amiguinho, você não está nessa estrada sozinho, todos aqui querem ir a algum lugar. Sugiro então que possamos compartilhar educação e paciência. E daí eu segui com essa ideia de justamente trazer a paciência, a educação, e fui explorando outros exemplos, outras vivências, né, de pessoas que adoram inventar um problema, pessoas que... O inferno são os outros. Sim, sobre isso. E o refrão, ele sintetiza isso de alguma forma, né? Porque o refrão, quando eu falo que às vezes cansa não ser criança, é que quando a gente é criança a gente não tem essa preocupação de estar atrasado ou de horário, tudo é agora. Não existe amanhã. A criança tem dificuldade de entender. Semana que vem, na quarta-feira. Mãe, já é quarta-feira, né? As crianças perguntam. Por quê? Porque tudo é agora. Então, às vezes, cansa não ser criança, ser obrigado a tomar decisão e dançar tango entre furacões, que é a expressão que sintetiza a vida adulta, da forma como a gente entende, né? Sendo levado por um furacão e tendo que, ao mesmo tempo, trazer um bom humor ou trazer uma inspiração para contornar esse furacão e não ser levado com essa onda de destruição, muitas vezes, né? Então, filosoficamente falando, é esse o ponto que eu quis trazer em Entre Furacões. Quer tocar um trechinho dela? Claro. Fica à vontade, meu velho. Entre Furacões também é a música mais simples do EP, com exceção das guitarras, que daí eu ferrei o Carlos, mas ela é a música mais simples porque ela tem 2 notas e pode ser tocada por qualquer um. Fica a dica, vou fazer aqui o Cifra Club, né? Mas ela é mais ou menos assim. Fica à vontade. Não buzine para o seu amiguinho, você não está nessa estrada sozinho. Todos aqui querem ir a algum lugar. Sugiro então que possamos compartilhar educação e paciência. Educação e paciência. Por quantas vezes você viu essa cena de pessoas que adoram inventar um problema? Na realidade o que elas querem dizer é que precisam de atenção, estão pedindo a você carinho e paciência. Carinho e paciência. Às vezes cansa não ser criança, ser obrigado a tomar decisões e dançar tango entre furacões. O que queremos é um pouco menos de responsabilidades e obrigações, responsabilidades e opiniões. Trechinho dela só. Quem quiser ouvir o resto dela, tá em todas as plataformas digitais, Spotify, né? Chega lá e ouve. Depois a faixa, cara, o Descobrir, né? Um lance interessante do que você fez no seu trabalho, que eu vejo que aos poucos estão começando a acontecer, os artistas, tanto pequenos ou grandes bandas, grandes artistas estão explorando, linkar o Instagram com o disco.
Porque cada faixa que você compôs, tu postou a letra e uma imagem gráfica, uma ilustração. Quem fez as ilustrações ali que faz essa ligação com a letra? Foi você mesmo? Como é que foi essa visão de unir a arte com a música? A arte gráfica não fui eu que fiz, eu não tenho talento para isso, eu não sei desenhar nenhuma casinha, eu acho. A arte gráfica ela foi feita pelo Ezequiel Moura, que é um gaúcho erradicado em Curitiba, ele mora em Curitiba. E o que eu busquei, né, no Ezequiel foi justamente isso. Eu gostava muito do trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, continuo acompanhando. E eu pedi para que ele compusesse, né, o que ele entendia das músicas na tela. Falei para ele, ó, essa música ela fala sobre isso, o que eu quis dizer foi isso. Ouve, pega essa letra e expressa a tua arte na tela. E o resultado foi maravilhoso, magnífico, magnânimo, excelente. Depois pegar umas imagens que eu vou botar no vídeo. Uhum. O Ezequiel Moura, o Instagram dele, também quem quiser pode ver, é Ezequiel Moura. No Instagram é muito fácil. Ele tem inúmeras artes muito bacanas. Você pode adquirir as artes, inclusive, não as do álbum, mas as do Ezequiel Moura você pode adquirir. Sugiro, recomendo. Eu tenho outras em casa, além dos álbuns, porque eu sou fã dele mesmo. E a ideia foi justamente trazer essa ideia de, posso chamar interdisciplinaridade, entre as artes, né? Uhum. Trazer essa conversa entre a música e a arte visual, para que a pessoa possa ver a imagem, ouvir a letra e imaginar o que ela quiser, né? Então, o Ezequiel fez um trabalho, ao meu ver, magnífico com isso. E sim, cada música ela tem desse álbum, cada música tem a sua própria ilustração feita por ele. Cada uma é única e tem o seu próprio significado e tem detalhezinhos nos cantos assim que são muito legais, muito bacanas assim. E descobrir que você comentou foi a última música a entrar no álbum. Ela inicialmente não existia quando nós iniciamos o processo de gravação. Eu ia gravar 5 músicas, acabei conversando com o pessoal do estúdio, dá para fazer mais uma pelo mesmo valor promocional, né? Acrescenta um pouquinho. Uhum. E porque é um trabalho 100% independente, ele não teve patrocínio nenhum. E ela entrou nos 45 do segundo tempo, porque a música Descobrir ela foi um presente do universo para mim. Eu costumo dizer que ela foi um presente do universo porque eu cheguei numa segunda-feira do trabalho e estacionei o carro na minha vaga de estacionamento no meu condomínio e começaram a vir ideias. Eu peguei o celular e comecei a escrever e notei que vinha de 2 em 2 linhas. E todo músico sabe que quando vem de 2 em 2 linhas é música, anota, né? E eu fiz isso e anotei toda a letra de Descobrir na sequência, sem uma falha. Sim. Na ordem, né? Verso, refrão, verso. E eu cheguei no meu apartamento, eu olhei para minha esposa, a Nata, falei, oi, já volto, vou pro quarto compor. E ela falou, tá, mas já volto. E foi... Aquela ideia fresca, todo mundo podia perder o feeling. Peguei o violão e já saí musicando e assim foi composta Descobrir, que foi esse presente do universo que veio numa consagração de ayahuasca, né? Daí a gente entra numa outra vertente da vida, que na busca pelo autoconhecimento a gente acaba conhecendo algumas medicinas e alguns, né, algumas possibilidades de explorar esse autoconhecimento. E Descobrir veio dessa forma, como um presente mesmo, e eu fiz ela toda de uma vez só, e é a música mais... que eu costumo dizer que ela é uma oração de auto-olhar. Ela é uma oração de auto-olhar porque ela tem todas as mensagens de todas as músicas do álbum contidas na sua letra, e tem uma das frases mais difíceis de falar que é na segunda estrofe, quando eu falo: exploremos lá fora olhando para dentro, estejamos dispostos a viver momentos e atentos veremos que juntos nós somos um só. Pô, quase um rap. Quase um rap, e tem que puxar o ar para poder cantar sem... Tu conseguiu encaixar todas as palavras naquele curto trecho de tempo. Perfeito,
E elas vieram assim entraram na música. E ela tem uma batida um pouco diferente, porque não todas as outras músicas elas pode dizer, é um rock, alguns amigos falam, é rock gaúcho, rock, né, me lembra Engenheiros, me lembra isso, me lembra aquilo. Eu fico contente, né? Ok, que bom, né? É a minha escola, querendo ou não. E a Descobrir, ela é um pouco diferente disso, ela me remete um pouquinho mais a um Zé Ramalho, uma coisa assim. Bacana. Eu consigo ouvir a voz dele cantando essa música. Se a gente se aprofundar aqui no nosso papo, né, interessante daqui a pouco falar um pouco das tuas influências. Né? Zé Ramalho é um exemplo de se fazer música trazendo uma visão filosófica, né? Desse outro formato literário e que podemos dizer que tu pega nessa carona seguindo nessa escola, né? Sim, adoro Zé Ramalho, Belchior, nossa, sou fãzaço e gosto muito. E sim, a filosofia, o Zé Ramalho tem também o Avô Rai, ele também recebeu, né, uma entidade do avô uma dele. Entidade do avô dele, que era o avô e pai, né, que ele recebeu inclusive numa saída de campo, numa medicina, da faculdade de medicina, quando ele cursava, que eles tomaram cogumelo e acabaram tendo ele recebeu essa expressão do Avô Rai, ele conta numa entrevista com o Jô, se não me engano. Quer tocar um trecho do Descobrir? Vamos tocar a Descobrir. Que não valem nada, se a parte mais bela da estrada é poder descobrir tantas oportunidades deixadas de lado, chorando ao invés de nos permitirmos sorrir. Se sentimos que o que fazemos já não nos agrada, então uma boa guinada com certeza vai servir. Ouçamos aquilo que toca o nosso coração, o nome disso é intuição e vai nos mostrar aonde ir. Quem é você? Quem você pensar que é? E o que pensar saber? Deixe de lado todas as suas verdades, pare um pouco de falar e aprenda a ouvir. Quem é você? Quem você pensar que é? E o que pensar saber? Deixe de lado todas as suas verdades, pare um pouco de falar e aprenda a ouvir. Parece que estamos no escuro, em uma parede, um muro, impossível de escalar. Mas até o prédio mais alto tem a sua escada, e se queremos subir, teremos que clarear. Vivemos contando os dias, minutos, segundos, cuidando da vida de todo mundo. Acabamos esquecendo de nós. Exploremos lá fora, olhando pra dentro, estejamos dispostos a viver momentos e atentos, veremos que juntos nós somos um só. Quem é você? Quem você pensar que é? E o que pensar saber? Deixe de lado todas as suas verdades, pare um pouco de falar e aprenda a ouvir. Quem é você? Quem você pensar que é? E o que pensar saber? Deixe de lado todas as suas verdades, pare um pouco de falar e aprenda a ouvir. Obrigado. Tu toca no ponto que a gente se debate muito hoje em dia, o individualismo.
Tu sente que nós estamos muito individualistas? Nós fomos ensinados a ser assim. Nós fomos ensinados a buscar o individualismo porque o mundo é selvagem e é você contra o mundo. Fomos ensinados assim. E em Descobrir eu trago a ideia contrária, né? De que nós somos um só. Se você for ver, somos um só. Eu gosto muito de um livro do Scott Adams que chama-se Partículas de Deus. Partículas de Deus. E a teoria é muito simples. Ele, talvez dê spoiler, mas ele diz que cada um de nós, qual seria o desafio para um Deus onipotente, onisciente e onipresente? Seria deixar de existir, não existir. Então, que na teoria dele, Deus deixa de existir e se divide em zilhões de partículas. E no desafio de talvez um dia voltar a ser o uno, né? Ser um só. Então, nessa teoria, cada um de nós é uma partícula e nós vamos formando teias, que é assim, né? As nossas teias de amizade, as nossas teias familiares, a gente vai agregando pessoas. Eu acabei te conhecendo através de outras pessoas, da Thaís, conheci a Thaís através do Carlos, conheci o Carlos através da banda. Quantas teias aqui o conectando de uma forma uníssona? Entende? Nesse sentido nós somos um só. Nós temos convergências e aonde eu busco focar, né, são nas convergências, porque através das convergências a gente reduz as divergências, entendendo elas e se permitindo entender o contraponto, porque tendo como base o individualismo, a gente já entra numa conversa com a ideia de ganhar, um debate, né? Não, eu tenho a minha ideia e tu não vai mudar ela. E eu penso o contrário, eu acho que eu estou numa conversa para ganhar, é o ganha-ganha. Se eu sei fazer 2 receitas de cerveja, né? E você sabe 2 receitas de cerveja e eu te ensino as 2 que eu sei, você sabe 4. E se eu não quero aprender as 2 que você sabe, eu sigo sabendo 2. Então eu acho que é o ganha-ganha quando a gente tem a convergência e a disposição, que é uma palavra que eu gosto bastante. Mas é que a gente não está muito distante dessa realidade, cara, porque é interessante esse ponto, né, cara? Pô, juntos somos mais fortes, né? Naquele romantismo que a gente compra ideia, a gente pratica tanto que estamos aqui. Né? Sim. Mas tem um pensamento externo que vende muito a ideia seguinte: pois é, mas o concorrente teu vai ganhar mais que tu. E vai passar de você. Tu não sente um pouco que a gente está longe dessa realidade? O mundo capitalista, ele te propõe isso, né? Essa competição, essa questão de olhar para o outro como um inimigo, né? Eu penso que se o teu concorrente copia de ti, por exemplo, você serve de inspiração para ele. Pô, vai se inspirar em outras pessoas, entendeu? Busca crescer. E como eu estava falando, uma das palavras que eu mais gosto é justamente a disposição. Eu entendo, convergindo com essa ideia de que somos um só, eu entendo, parafraseando o teatro mágico agora, que os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Boa. Então eu penso que você tendo disposição, você acaba encontrando as pessoas certas, que também vão estar dispostas a se atraírem e permanecerem, porque os opostos, eles se chocam, né? Você pode ver um ímã nos opostos, ele vai ter a atração, mas se for muito forte, ele vai escapar. Então os opostos, eles se distraem, eles se batem, eles ficam um tempo junto até ou descobrir as disposições dessas pessoas, porque existem inúmeros casais que falam, né? Eu procurava uma pessoa que fosse a calmaria e quando encontrei você, nada do que você era, por exemplo, né? Gratidão. Chegou aí, ó, coisa boa. Então, eu procurava calmaria e você é a tempestade. Então, os opostos, eles se aproximam e se não houver a disposição, eles
se espelhem. É natural. E eu acho que funciona assim para todas as relações. As amizades, as relações de trabalho, inclusive. Os concorrentes, a concorrência ela é saudável desde que ela te motive, desde que ela te melhore, né? Acho que tu pode melhorar observando a tua concorrência, o que a outra pessoa está fazendo, né? Se é concorrente de mercado, o que ela está fazendo que tu pode daqui a pouco não copiar, mas te inspirar. Porque existe isso, a inveja, ela pode ser inveja e pode te matar, ela pode te fazer muito mal, ou ela pode se transformar em admiração e em oportunidade para tu seguir adiante e crescer. Eu penso assim, posso ser otimista, né? Posso ser um otimista, mas eu penso que existem pessoas dispostas e onde há disposição há possibilidade. Perfeito, cara. E nós estamos se dispondo. Sobre isso. Nós estamos se dispondo. Cara, a música Placas, como é que é um pouco dessa trajetória construtiva dessa canção, que ela me remete muito, me transparece coisas de que tá no caminho e as coisas externas ao seu redor vão te informando, vão te transportando ideias, coisas que você está vivendo e não percebe, ou do contrário. Eu acho que Placas acaba convergindo também com essa ideia que a gente traz, que o mundo foi incentivado a ser caótico. As pessoas foram incentivadas a seguir sem olhar para os lados, a seguir olhando só para si, para o próprio caminho, querendo chegar sem observar o trajeto, que é o que, por exemplo, Descobrir fala, né? Que nós temos conosco certezas que muitas vezes não valem nada se a parte mais bela da estrada é poder descobrir. E a gente descobre estando disposto, né? Placas fala mais ou menos sobre isso. Quando eu digo que as placas dizem o que não fazer, né? É proibido estacionar, 80 km por hora significa não ande a 100. Né? Então, traz um pouco a ideia de empatia. Como a gente pode ser empático para tentar se entender? Se o mundo é o mesmo, como é que a gente faz para se entender? Como é que a gente conversa? As línguas já não são mais uma barreira, né? Nós temos traduções, tradutores instantâneos hoje em dia. Tu pode ir para qualquer lugar do mundo com imagens numa camiseta e se comunicar com alguém que não fala uma palavra da tua língua mãe. Então, desde que haja, mais uma vez, disposição, né? Então, Placas fala um pouco disso e fala dessa visão de criança também. Eu noto que nas músicas que eu trago, inclusive em Gigante, em outras músicas, tem muito essa questão do mundo visto por uma criança. Que a criança, ela vê o agora, ela vê o presente, uma criança faz amizade muito fácil. Uma criança, ela chega para outra criança e fala: "Oi, tudo bom? Vamos correr até ali nós dois?" "Vamos!" E saem correndo os dois. E daí voltam e como é que é o teu nome? Meu nome é Cássio, meu nome é Boni. O Cássio é o meu melhor amigo a partir de agora, entendeu? E assim é. A gente não perdeu um pouco essa inocência, cara? Sim, porque nós fomos... A nossa criança interior não tá muito interiorizado demais, esquecida na gaveta? Boa. A nossa criança interior, cada um de nós tem uma criança interior, né? E a nossa criança interior tá onde? Tá lá dentro. Algumas tratam essa criança interior muito bem e tem algumas pessoas que suprimem por um pouco de medo do que vai encontrar ou por saber que teve uma história mais sofrida de vida e com medo de trazer essa criança à tona e essa criança mais uma vez sofrer na vida, né? Mas todos nós temos, e eu penso que é um ponto de atenção para que a gente possa olhar para dentro e alimentar essa criança com carinho, né? Com atenção, com amor, porque nós fomos criados de uma forma que nós aprendemos a conviver e lidar com os traumas da infância a ponto de não saber reagir à felicidade. Eu ouvi isso, provavelmente um podcast, porque eu sou o tio dos podcasts, eu ouço muito podcast, então eu provavelmente ouvi isso em um podcast. Sim. A gente foi criado para batalha.
tu não pode aceitar doce de estranhos. E claro, existem muitas coisas que são justas, né? Que é a questão de segurança da criança e tudo mais. Mas a gente acaba não olhando pro belo da vida, né? Que é o que a criança olha antes de ter essas perguntas. A gente está numa educação que a pessoa barra demais. Sim, porque... Muito bloqueio, muito não. Moldar é o nome da expressão utilizada. Porque você molda... Como você molda sei lá, uma argila, você faz um vaso dando um molde para ele, ou você tem um formato já pronto que você coloca em cima de uma peça, de um prato e sai igual ao outro, né? É isso que a sociedade, como foi composta, como se entende, vê as pessoas, que todos somos iguais, mas não da forma como a gente pensa que somos todos iguais, no sentido de todos somos autênticos. Nós não somos indivíduos no sentido de individual. O ser humano não vive sozinho. Uma pessoa, se for largada numa ilha, ela, das duas, uma, ou vai morrer ou vai enlouquecer. Dificilmente ela vai viver o resto da vida dela feliz ou, né, plena, ou buscando a felicidade. Tem que ter muita disposição. Aí, mais uma vez a palavra. Mas voltando a placas, ela foi composta na escadaria da prefeitura de Portão. Olha só. Enquanto eu conversava com um amigo, com o Everson Brito, cabecinha de ovelha, que participou da Eletroharmônicos, que foi o projeto mais longevo que eu tive, 10 anos, e nós conversávamos a respeito dessas questões. Tinha uma placa não pisa na grama, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, e daí foi surgindo a letra de placas, e eu acho que ela tem essa mensagem de empatia, de olhar para o outro, e o refrão dela traz essa ideia de faz o que tu quer ser. Seja o que quiser fazer, faz o que tu quer ser, né? Não é faz o que tu quiser fazer, não é sobre fazer, né, não se importar com o resto, é faz o que tu quer ser. Existe um entendimento de que Viktor Frankl fala isso na sua obra, foi o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Quando se fala em sentido da vida, né, ele fala que o propósito está no início, mas o sentido tu encontra no caminho. Então, o propósito seria o ponto de chegada, onde tu quer chegar. O que a gente é instigado desde criança a decidir. O que tu quer ser quando tu crescer? A gente é tipo, né, tu tem que ser alguma coisa. O que tu quer ser quando tu crescer? Então, você vai decidir, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser músico, eu quero ser professor, eu quero ser filósofo. Então, você vai traçando o teu caminho, mirando aquilo. Mas no meio desse caminho acontecem muitas coisas que às vezes te desviam daquele ponto de chegada e que às vezes te catapultam para aquele lugar. Então, eu acho que o refrão dela fala um pouco sobre isso. Que tu vai tocar agora? Vou tocar. Por favor. Placas dizem pra você o que não fazer, mas ninguém lhe pergunta se você sabe ler. Às vezes penso se o bom senso é igual pra você. Se o mundo é o mesmo, como é que a gente faz pra se entender? Faça o que você quer ser. Seja o que quiser fazer. Talvez não tenha diferença, mas isso é você que pensa. Ainda lembro quando criança que podia correr. Não tinha hora, tudo era agora, e assim devia ser. Porque não existem placas que digam pra olhar pro céu, sentir o vento, parar o tempo, deixar de enlouquecer.
faça o que você quer ser. Seja o que quiser fazer. Talvez não tenha diferença, mas isso é você que pensa. Maravilha. Obrigado. Tem uma frase filosófica que diz assim: tudo que é bom dura pouco. Estamos quase chegando no final aqui do nosso papo incrível, do nosso grande Boni. Meu velho, influências, Zé Ramalho, além dele, quais outros caras que, tanto musicalmente e filosoficamente falando, te moldaram e fizeram o Boni que é hoje? Boa. Eu tenho um gosto muito eclético dentro do rock. Como eu falei, minha primeira banda foi uma banda punk. Quando eu descobri Replicantes, inclusive, que teve aqui nesse espaço, eu falei, como assim esse barulho todo é música, né? Então sim, é música e diz alguma coisa. E eu passei do punk pro rock gaúcho e descobri Rush, daí a minha cabeça explodiu. Nossa. Daí eu imergi no progressivo, né? Gentle Giant e muitas outras coisas, King Crimson. Massa. E o Yes. E depois do progressivo eu experienciei outras coisas, Mutantes, né, que não deixa de ser progressivo em determinado ponto da carreira, e fui para a música brasileira e conheci essas... Eu gosto muito do rock alternativo, Smashing Pumpkins, The Cure, The Smiths, gosto muito dessa Radiohead, gosto muito dessa vibe. E acabei voltando para a música brasileira, daí descobrindo ou redescobrindo, né, Belchior, Engenheiros do Havaí, que eu gosto desde a infância, junto com nenhum de nós, do rock gaúcho lá, mas redescobri Engenheiros com outros olhos e acabei conhecendo um pouco mais do Zé Ramalho, o trabalho dele, mas principalmente agora o Belchior, que tem algumas letras que tocam fundo. E existem outros artistas, que talvez não vou lembrar agora, que acabaram moldando um pouco do que eu quero dizer, né? O Humberto fala muito de uma forma filosófica, querendo ele ou não, mas ele traz um pouco desse realismo fantástico e me inspira bastante na parte da filosofia. E na parte musical, acho que é um mix disso tudo, que acaba se traduzindo nas músicas. Sim, que bacana, cara. E eu vejo que nos últimos anos, agora, do ponto de vista filosófico, surgiu muitos coachings, né? Com a força da internet ampliou esse mercado. Sim. Né? Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Tony Robbins veio mais à tona, né? Mas surgiu demais, assim, digamos assim, coachings. E do ponto musical, eu ouço isso no meio musical, tá? Eu vou trazer isso pra você. Que há um certo preconceito de se misturar rock com estilo onda e letras de autoajuda. Sim. Saca? E se pensar em termos filosóficos e de autoajuda, pô, sempre tivemos, né, cara? Pô, Legião Urbana, Papos Engenheiros citou, né, cara? Sim, sim. Como tu encara dessa forma, se em algum momento tu sentiu essa certa taxação pelo teu som, pelo teu trabalho, de implementar dentro do rock essa visão literária de algo mais filosófico e humano? Eu não senti isso até o momento, né? Porque eu entendo esse movimento, porque acaba acontecendo da mesma forma como todas as modas que a gente tem, né? Quando se descobriu paleta mexicana, todo mundo queria comer paleta mexicana, e hoje em dia muito pouca gente fala sobre paleta mexicana. Por quê? Porque quando surge muita paleta mexicana, existe uma demanda pelo produto e mais gente começa a produzir, e a produção que era exemplar passa a não ser mais tão bem produzida, ou a concorrência, como a gente falava antes, produz qualquer coisa para vender, porque existe demanda querendo consumir aquele produto. Então o coach de verdade mesmo, que foi quando surgiu essa ideia, que é o técnico, né? Você traduzir essa palavra é o técnico. Você ter alguém
de referência, não como guru, né? Como o próprio Tony Robbins fala, eu não sou o seu guru, né? Ele é doidão, né? Mas eu penso que você tem que entender, existe uma expressão que eu gosto, que é só você sabe o que é melhor para você. Eu entendo que quando alguém te faz mal, você vai sentir mais cedo ou mais tarde, infelizmente às vezes mais tarde. Mas eu entendo que quando existe essa procura toda, e isso é um sinal talvez de que as pessoas estão começando a despertar de alguma forma, que é o que eu vejo nessas pessoas que estão ou numa transição de carreira, ou saindo do ensino médio para ir para uma faculdade, ou saindo da faculdade para entrar no mercado de trabalho. Essa mudança de vida traz um questionamento, tipo, tá, mas quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Como eu posso ser melhor? Né? E qual é a tendência? A gente foi ensinado a ter professores. Quando a gente busca um professor, se o cara está se propondo a ser o coach, né, o técnico, sim, então ele sabe um pouco mais do que eu, na teoria, e daí nós temos o problema da paleta mexicana, onde alguns coaches são a original, né, a paleta mexicana original, gostosa, com o recheio dentro, e alguns são só uma imitação barata que... Os genéricos. Os genéricos, que estão aí para atender a demanda existente. Eu acho que é isso em todo lugar. Na música, cara, eu não vejo muito, por exemplo, a música de autoajuda. Se tu for pensar, como tu falou, existe desde sempre. Músicas falando sobre... vamos cuidar bem da nossa saúde, a Rita Lee falava. Eu estava ouvindo uma música do Jota Quest, que é Será que todo dia vai ser sempre assim? Sempre assim, né? Fala sobre o tédio, cara, angústia diária. Mas aí que tá, ele traz isso, mas tu pode ouvir ela de outra forma. Que ele fala, né, que era uma iniciativa, um pouco de humor na peleja da minha vida, ser feliz se assim for. Tô correndo contra o tempo, agora não posso parar com essa fé que ainda me faz otimista demais, algo assim. Uhum. Será que todo dia vai ser sempre assim? Tipo, será que todo dia eu vou estar motivado? É uma música de autoajuda, se tu olhar por esse lado, né? Então, tem inúmeras músicas que às vezes não parecem uma música de autoajuda, mas são. Recentemente eu descobri, por exemplo, e agora talvez role uma risada, eu descobri que Amor, I Love You, da Marisa Monte, é uma música de auto-olhar, é uma música de autocuidado. Olha só. Que ela não fala para uma terceira pessoa, ela fala para si mesma. Quando ela fala Amor, I Love You, ela fala para si mesma. Inclusive, você que está assistindo, ouça, depois que você sair desse vídeo aqui, ouça Amor, I Love You, da Marisa Monte, com essa visão de um amor próprio, um auto-olhar. São músicas que às vezes a gente não tem de forma nítida e clara a intenção de ser uma música de autoajuda, por exemplo, mas que são. Só para agregar rapidamente, esses tempos estava olhando o programa Livre no YouTube. Pais e filhos, todo mundo encara como uma letra amorosa, mas não, cara, pegar a letra é depressão, cara. Faz de suicídio, é pesado. É uma música pesada. Deixa de autoajuda, de trazer. Estamos falando que o disco é As Quatro Estações, foi lançado lá por final dos anos 80. Cara, mais uma vez admiro a tua memória. Eu sou muito ruim para nomes e datas assim de discos, principalmente, gosto muito. Mas sim, é isso, são músicas. Às vezes existem músicas pesadérrimas. Por exemplo, existe uma música, as músicas, por exemplo, do The Smiths. The Smiths é craque em fazer música com uma melodia feliz, alegre, mas a letra é pesada, é densa, sabe? Sim. Então é isso. Claro, é em outra língua, né? A gente acaba, às vezes, deixando passar, mas existem inúmeras músicas que são assim, que acabam trazendo uma ideia por causa da melodia e, né, da composição mesmo, que a letra não condiz, né? Então... Vamos parar com o preconceito, viu? Música sempre teve autoajuda, tá? Abre a cabecinha, abre a mente, ó, Play. Tá? Esteja disposto. Esteja disposto. Te convido, vamos encerrar com Chave de Ouro, uma música que tu escolha, aí do EP também. Certo. Eu vou tocar Gigante? Que é uma música... A terceira faixa. A terceira faixa. Antes do Antifuracões. Isso, perfeito. A Gigante é uma faixa que também fala sobre a visão de uma criança e tudo mais. Então, eu dedico essa música, se eu posso dedicar, a uma fã especial. A uma fã que está do outro lado do oceano, que está em Lyon, na França, a Isabela,
que na época que eu fiz o Tiny Desk estava na frente e tinha seus 8, 9 anos, agora deve ter uns 45 já, né? Que eles foram embora há alguns anos, eu acho que faz uns 2 anos, 1 ano. Não pode ser. Então a Isabela deve ter os seus 10, 11 ou 18 anos, porque o tempo lá, né, o tempo é relativo, a gente não sabe. Isabela, essa música eu dedico para você. Chama-se Gigantes. Ele era um cara estranho que mudava de tamanho de acordo com o seu amanhecer. Todo dia, à mesma hora, ele se mandava embora, pois não tinha muita coisa pra fazer. Mas um dia vai voltar em um novo amanhecer, com histórias pra contar, e gigante ele vai ser outra vez. Um cara estranho que mudava de tamanho, um cara estranho, gigante ele vai ser, gigante ele vai ser. Entre prédios vejo as nuvens desenhando em céu azul suas histórias que nem todos podem ver, em formatos tão estranhos que somente imaginando inventamos o que elas querem dizer. Mas o vento vai passar, novas nuvens vai trazer, o cara estranho vai voltar, e gigante ele vai ser outra vez. O cara estranho que mudava de tamanho, o cara estranho vai ser, o cara estranho que mudava de tamanho, o cara estranho, gigante ele vai ser. Boni, meu velho, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. E nosso uma cerveja. Obrigado. Cara, sucesso no teu caminho e que na Ponta Agulha espaço para todos os níveis de artistas do underground ao mainstream, e tu é um deles aí, que o espaço estará totalmente aberto, meu velho. Conte conosco. Te agradeço mais uma vez a oportunidade e aproveitar então para divulgar um Por favor. show, né? Se me permite espaço. Obrigatório. Perfeito. Espaço é seu. Nós temos então uma feira no dia 13 de outubro, vai acontecer no espaço do Teatro São Pedro. Vai ser um evento muito bacana, uma feira que acontece, tem inúmeras edições, e nessa edição a gente teve então essa possibilidade de participar e tá levando um pouco das músicas próprias, um pouco dessa ideia do que é a música com a filosofia e do experienciar, para a galera que estiver disposta a experienciar com a gente. Chega junto, a gente pode colocar o link talvez na descrição, pode me seguir lá no Instagram, @eusouboni. A gente vai estar compartilhando nas redes sociais através dos stories e postagens e tudo mais. Rápida brincadeira, um disco da tua vida e um disco inusitado que tu adora, que a gente não imagina. Tá certo. Então, o disco da minha vida, eu ouço muito você falar sobre vinil, e quando você fala sobre disco me remete a vinil. Eu gosto muito, talvez não seja. Não precisa ser necessariamente, pode ser um álbum que não tem vinil, que tu adora. Okay. Foi lançado só no Spotify. Perfeito. Então, um disco inusitado, que talvez não seja tão inusitado assim,
mas que eu gosto muito da sequência de músicas, que é Standing on the Beach, do The Cure, que tem, eu acho que uma das melhores sequências de músicas, com In Between Days, Dog Days, Love Cats, e Boys Don't Cry. Então eu gosto muito dessa sequência ali, então é um dos álbuns que eu gosto assim, de ouvir. Inusitado, talvez o disco da Pepsi, aquele que tinha o Michael Jackson, que era um disco pequenininho, promocional. Dangerous. Tem o Thriller. o Thriller? Thriller, Era um disco da Pepsi, pequenininho, eu lembro da minha infância, eu tinha esse disco, provavelmente se perdeu. Eu confundi que é o Dangerous, que tem o Black or White, né? Black or White. Assim, clipe da propaganda dele. da Pepsi, que saiu o copo, né? Eu lembro do copo. Nossa. Esse era o Peter de um lado e o Thriller do E o outro. Thriller do outro, era o disco da Pepsi. Era muito engraçado que era assim. Tem, ok. E o disco da minha vida, que eu, né, se eu posso chamar assim, que seria o álbum triplo do Rush. Do Rush in Rio, o ao vivão, né? É meio covardia chamar os clássicos ao vivo. cara. Numa mudança de casa eu perdi. Eu ouvi essa história triste, mas eu tenho ele ainda. É o disco da minha vida, porque eu gastei ele. Somos dois, cara. E daí tem Jardim Eu falei uma vez Elétrico, para uns amigos Mutantes, que tem ele é melhor que o A Show of Hands, que é o A Show of Hands, clássico. É torce o nariz, né? Gosto bastante, mas eu gosto mais do Rush in Rio porque já traz um pouco mais de maturidade e tudo mais. Sim. Mas enfim, como eu falei, Jardim Elétrico dos Mutantes, o A e o Z dos Mutantes. O Mutantes pode colocar aí a discografia na conta, que eu gosto de todos também. Muito obrigado, meu velho. Obrigado. Gratidão mesmo. Gurizada, cara, só aqui no nosso Uma Cerveja ter papos musicais assim, nesta imensa riqueza. E não esqueça, venha conhecer a Birra Libre, na Avenida Nilópolis, Porto Alegre. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, dá aqui o dedo, ó, embaixo. Inscreva-se, ativa o sininho, comente e siga o Boni no Instagram. Escuta na íntegra o disco de estreia do Boni e não perca o próximo Uma Cerveja. Um grande abraço a vocês, até mais. Valeu! Obrigado, Caralho. pô, caralho. Eu que te agradeço. Prazer imenso. Fechou.